Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Evangelho de Jesus, que João escreveu, capítulo de número 4, obrigado. Versículo de número 7, é uma das cenas mais lindas da Bíblia Sagrada também. Essa história, um dos relatos de muitíssima relevância para a nossa vida e os nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, João 4, do 7 em diante. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela disse: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela: como é que me pede água para beber? Versículo 10, Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Verso 13, Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Somente até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças por mais uma noite, mais um domingo na sua presença. Te louvamos com tudo que somos, que temos, e queremos te oferecer o nosso melhor. Aqui estão os seus filhos. Fale com eles. Dê uma direção para essa semana para eles. Dê uma palavra para essa semana para eles. Eles precisam ouvir sua voz. Que a revelação possa ser compartilhada em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. É por isso que neste momento, Pai, oramos e te agradecemos e te entregamos o nosso tempo para te ouvir e meditar naquilo que é sagrado. Nos dê uma boa palavra, direciona o nosso culto, o nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Palavra de Deus que João escreve no capítulo 4, mostrando mais um dos relatos da vida, ministério e morte e ressurreição de Jesus. João, ele se enquadra em um dos evangelhos sinóticos, ou melhor dizendo, um que não é sinótico, porque as semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas, João não carrega. A correlação entre Mateus, Marcos e Lucas é muito clara.
Mateus vai falar de um cego, Lucas fala de um cego, e também Marcos vai falar de um cego. Vários eventos que encontramos em Mateus, encontramos em Marcos e encontramos em Lucas. Só que João, ele entende que ele não quer falar mais uma vez aquilo que Marcos e Lucas escrevem. É por isso que ele foi um evangelho que foi escrito lá para os anos 90 do primeiro século, após a ressurreição de Jesus. É claro que ele também foi um dos apóstolos que mais durou como existência, com vida. E ele morre, e antes dele morrer, ele escreve um evangelho a respeito de Jesus, porque João era muito próximo de Jesus. A história e a tradição diz que ele é aquele pelo qual Jesus na mesa deixa debruçar no seu colo e no seu peito. João tinha muita intimidade. E João, ele apresenta Jesus de uma forma diferente. É por isso que ele relata 7 milagres de Jesus. Ele relata as 7 vezes que Jesus fala o eu sou. E ele apresenta Jesus respondendo aos gregos que ele é o verbo, ele é o logos. Ele é aquele pelo qual toda a filosofia esperava. Ele é a razão das coisas, ele é o sentido das coisas. E no Evangelho de João nós encontramos essa história, e o contexto histórico pelo qual nós entramos no capítulo de número 4 e no versículo 7, é que antes disso, o versículo de número 1, que nós não poderíamos ficar sem falar, vai falar que Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e havia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Versículo 3 do capítulo 1 vai dizer assim: deixou a Judéia, voltou para a Galileia e no caminho teve de passar por Samaria. Versículo 5, Jesus vai dizer que chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Repita comigo: por volta do meio-dia. O que Jesus fez? Sentou-se ao lado do poço. Eu quero que você entenda, e esse é o primeiro tópico que nós iremos falar. Tudo que Jesus faz, ele faz com uma intencionalidade. Nada do que Jesus faz não tem ou não carrega intencionalidade. Jesus, ele veio de alguns eventos, de algumas cidades, de alguns lugares, e ele escolhe um poço que era conhecido como Poço de Jacó, para descansar, porque o texto diz que ele estava cansado. Jesus simplesmente não parou por ali por acaso, mas Jesus sabia que ele iria encontrar uma mulher samaritana. Eu quero te dizer a primeira coisa: não foi por acaso que você veio aqui nessa noite. Existe uma intencionalidade, e Deus, ele marcou esse encontro com você. Ele te trouxe aqui, e talvez você não queria vir. Talvez você achou que não ia dar certo. Talvez você achou que ia chover. Talvez você falou: eu estou cansado, eu não vou lá. Mas Deus, ele marcou esse dia, esse encontro com você intencionalmente. Ele te trouxe aqui intencionalmente, porque ele age com intencionalidade, e é isso que ele faz com essa mulher. Só que Jesus, ele faz algo atípico, como sempre. O que é mais interessante de Jesus é que ele sempre respondia as perguntas com outras perguntas, e ele quebra paradigmas a todo tempo.
Aquilo que a lei, aquilo que a tradição falava que ele não deveria fazer, era o que ele fazia. Não como alguém desobediente à lei, não como alguém que não tinha conhecimento da lei, não como um profano, mas como alguém que cumpria a lei. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Os samaritanos foram divididos e arrancados de um povo judeu, porque houve momento em que os judeus eles se misturaram com estrangeiros, com bárbaros, com gregos, com pessoas de outras etnias. E é por isso que dentro dessa mistura de judeus e estrangeiros nasce um povo chamado samaritano. Só que Jesus faz tudo com uma intencionalidade. Eles eram praticamente inimigos uns dos outros. Pegavam água no mesmo poço, mas não se falavam. Os homens não se comunicavam. E seria algo terrível se um homem se comunicasse com uma mulher. E olha só o que Jesus faz. Versículo de número 7, que foi o que nós lemos. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Aqueles que eram vistos com os maus olhos para os judeus, aqueles que eram vistos como inimigos dos judeus, Jesus acha graça. Muitas das vezes nós nos encontramos assim. Achamos que somos estrangeiros porque não conseguimos praticar, viver a verdade. Não conseguimos obedecer. Estávamos separados de Deus ou achamos que estamos separados. Mas tudo o que Jesus ele faz é sentar na porta da sua casa. É esperar você sair para se conectar com você, para se aproximar de você. Porque aquele povo era visto assim como alguém estranho, alguém que era inimigo. Mas quando Deus acha graça em alguém, não importa, a graça dele transforma, a graça dele capacita, a graça dele vai de encontro com a vida dessa pessoa e tira ela e tira ele dessa situação. E agora aqueles que eram inimigos de Deus se tornam amigos, ou melhor dizendo, filhos legítimos de um Deus criador dos céus e da terra. A intenção de Jesus, após todos esses eventos, que nós lemos desde o capítulo, do versículo 1, melhor dizendo, até o 6, era simplesmente, com muita intencionalidade, para encontrar essa mulher samaritana. Jesus encontra e proibido de falar com ela, ele quebra paradigma, ele rompe barreiras, ele fala: dai-me de beber, eu tenho sede. Aquela mulher fica assustada. O versículo 8 vai falar que naquele momento Jesus se encontrava sozinho porque os discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Jesus esperou o momento oportuno. Jesus esperou o momento certo. Saiba que hoje não é diferente. Jesus marcou esse encontro contigo. Jesus marcou esse encontro com você. Ele esperou o momento certo. Ele esperou o momento oportuno. E é por isso que você está achando que talvez nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo nessa noite. A intencionalidade de Jesus opera neste lugar. Deus ele cria alguns encontros para nos aproximar dele, com suas intenções, através de uma aprovação, através de um encontro do dia a dia, através de um culto como esse, através de um Connect House, através de um GP, através de um encontro. Jesus sempre vai atrair para si aqueles que ele escolheu para si. Nada acontece por acaso, igreja. Deus é sempre intencional em tudo que faz. E por isso Deus ele quer hoje oferecer para você e não pedir a água
mas Ele quer te dar água viva, como Ele fez com essa mulher samaritana. Ele tem água viva para você, e a representação das águas vivas que a Bíblia vai falar é o Espírito Santo. Ele te entrega hoje o Espírito Santo, e aqueles que ainda têm resistência, Ele está batendo na porta, porque Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, e Ele quer te dar não simplesmente uma água que sacia a sua sede terrena, que sacia a sua sede física, mas Ele quer te dar uma água que sacia a sua sede espiritual. Uma água que não vai mais te deixar com sede. Versículo de número 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Isso é fato. E ela diz assim: você é judeu, Jesus, e eu sou uma mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Em outras palavras, você não sabe que nós não nos comunicamos. Você não sabe que nós fomos divididos, separados uns dos outros. Você não sabe que nós não temos comunhão, porque essa comunhão foi quebrada. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele veio, e esse é um princípio e é um primeiro passo da sua missão. Jesus, Ele veio sim para quebrar as barreiras étnicas, para quebrar as barreiras culturais, para quebrar as barreiras religiosas. O propósito de Jesus não era simplesmente deixar de falar com aquela mulher, mas Ele não se importou com quem ela era, Ele não se importou o que tinha acontecido no passado. Ele só achou graça naquela mulher, assim como Ele acha graça em você nessa noite. E se você é um escolhido de Deus, aleluia, não importa a situação que você está vivendo, se você é um escolhido de Deus, não importa por onde você tem andado, não importa se te falaram que você é inimigo de Deus, não importa se te falaram que você é um pecador. Ele quer entrar na sua casa hoje, Ele tem um encontro marcado com você nessa noite, aleluia. Ele quer estar do seu lado. Não importa quem você é, Jesus quer se aproximar de você, guarda isso. Não importa o que você fez, Jesus quer se aproximar de você, porque Ele é seu Pai, e como Pai, Ele ama o Filho. Só que o amor de Jesus é diferente dos pais desse mundo. Jesus ama incondicionalmente. Jesus veio promover a união dos povos, e é por isso que existe uma instituição, que é a maior instituição e a mais bela, que muitos historiadores, muitos teólogos, que toda a sociedade vai entender que ela é poderosa. É a igreja. Porque através da igreja, a igreja é o único corpo que une todas as raças. A igreja é o único corpo que une todas as etnias. A igreja é o único corpo que une o preto e o branco, o gordo e o magro, o rico e o pobre, o judeu e o grego. A igreja é o único lugar, e por isso que em Jesus, aquele que instituiu a igreja, a eclésia, porque o termo eclésia quer dizer chamados para fora, e esse é o verdadeiro cenário e lugar que nós precisamos ser igreja. Não é dentro de um templo. Igreja é aqueles que foram chamados para fora, é aqueles que foram chamados para ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Igreja não está submetida a quatro paredes. Igreja está dentro de uma faculdade onde você estuda. Igreja é dentro da sua escola. A igreja, ela tem que existir dentro da sua casa primeiramente. A igreja, ela tem que existir dentro da sua empresa. A igreja tem que existir, aleluia, nas ruas, nas calçadas, porque nós somos a igreja. E eu quero dizer que em Jesus não temos mais distinção de raça. Em Jesus não tem preto nem branco, não tem judeu nem grego, não tem pobre nem rico, não tem escravo nem livre. Em Jesus agora nós somos todos
participantes da família de Deus, e só quem crê glorifica o nome dele nessa noite, aleluia, e aplauda o nome dele. Ele morreu por todos nós. Primeiro ponto, ele age com intencionalidade. Segundo ponto, em Jesus não tem distinção de raça, de cor, porque ele morreu por todos aqueles que têm fé e crê nele, que ele é o Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 10 vai dizer: após essa mulher tentar ensinar Jesus, falando que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, falando que os samaritanos tinham uma certa intriga com os judeus, e ela se admira porque Jesus pede água para beber. Mas o versículo 10, Jesus vai responder a ela dizendo: mulher, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando. Mulher, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Você me pediria água e eu lhe daria água viva. O texto está dizendo que Jesus é o dom de Deus. E talvez na sua versão esteja assim. O texto está dizendo que Jesus, ele se apresenta agora, ele fala: eu sou o dom de Deus. Eu sou o Messias. E ele é o único que pode dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele fala para aquela mulher: você me pediria água viva e eu lhe daria. Porque se você soubesse ao menos quem eu sou, você me pediria. Aquela mulher não entende o que está acontecendo. Aquela mulher com imaturidade espiritual, ela não entende da linguagem que Jesus está propondo. E às vezes o que falta na nossa vida é percepção para entendermos o que Deus está falando. Jesus está falando com aquela mulher, e aquela mulher está entendendo algo totalmente ao contrário. Ele está falando: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e não assim como essa água que você tira do poço e todas as vezes tem que vir aqui buscar, mas eu lhe daria água viva. Eu lhe daria uma água pelo qual você nunca mais teria sede. Eu lhe daria uma água pelo qual você iria se saciar, pelo qual fontes de águas iria fluir do seu ventre. E essa é a água que Deus tem para nós nessa noite. Nós não podemos nos acomodar com a água que nós tiramos do poço todos os dias. Nós não podemos nos acomodar com uma porção pequena, com aquilo que não é espiritual, com aquilo que não é eterno. O que tem de gente atrás de troféus que se corrompem, de águas que se secam, poços que se secam. Jesus está dizendo que você precisa buscar algo a mais nessa noite. Não simplesmente uma água que você bebe e daqui a pouco está com sede. A palavra vai dizer em um dos evangelhos: vocês comeram maná do deserto, mas morreram. Jesus vai dizer que, porém, eu sou o pão da vida. E aquele que come o pão da vida, aquele que se aprecia desse pão, aquele que bebe dessa água, ele jamais terá sede, ele jamais terá fome. E talvez é isso que está precisando para a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que é isso que está precisando para você que ainda não provou dessa água. Aquela mulher, ela todo dia ia tirar água do poço até se encontrar com Jesus. E muitas das vezes Jesus está do nosso lado, nos oferecendo água viva.
Só que nós rejeitamos a água viva para vivermos uma vida medíocre, simplória, uma vida limitada. Você não pode rejeitar, meu irmão. Você não pode rejeitar a porção maior que Deus tem para você nessa noite. Você não pode rejeitar isso. Porque se você rejeita, outro aproveita. Não podemos desejar nada menos do que a porção de maior validade que Deus ele tem para nós. Que é o seu poder, sua graça, que é o dom de Deus, que é o Messias, que é essa fonte a jorrar, que é essa água que mata a nossa sede eternamente. Você não pode viver assim. Deus ele te chamou aqui porque ele está dizendo, você não pode viver aceitando as migalhas, aceitando nada menos do que o melhor de Deus. E como filhos, eu sempre tenho falado isso aqui, não sei o que Deus quer dizer com a igreja. Como filhos, nós precisamos aceitar e estar na posição de filhos, usufruindo daquilo que Ele tem de melhor para nos dar. E é isso que acontece com essa mulher. Jesus ele responde para ela, dizendo que Ele é o Messias, dizendo que Ele é o dom de Deus, Ele é o Filho de Deus, e Ele pode dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem, a menos que nós desejamos tê-los, o Espírito Santo conosco. Jesus é a fonte da água viva. Saia daqui se alimentado dessa fonte. Saia daqui somente após beber dessa fonte. Porque muitas das vezes o que acontece na nossa vida, o que nos abraça, o que nos envolve, o que nos enreda, é uma palavra chamada insensibilidade. Estamos frios, estamos apagados espiritualmente, estamos gelados espiritualmente, estamos cegos espiritualmente, estamos sem perspectiva de vida espiritualmente. E eu quero te fazer uma pergunta: qual que é a ação, qual que é a atitude que um defunto pode ter? Nenhuma. Ele não age, ele não faz nada, porque ele está frio, morto, e ele não tem condições de agir por si só. Mas através da graça nós fomos ressuscitados, e o que Ele quer nessa noite é sim nos dar condição de sensibilidade para sentir, para ser cheios, para percebê-lo e para cada vez mais não se contentar com um pouco, mas se contentar com o melhor de Deus. A palavra diz: me conheça e prossiga em me conhecer. Não podemos estagnar nossa vida. Insensibilidade é muito sério. Tem muita gente dentro da igreja insensível à voz de Deus, por isso toma decisões erradas. Tem muita gente dentro da igreja, e o que me intriga é saber que essas pessoas estão dentro da igreja. Não são os que estão lá fora, mas são a maior parte os que estão dentro da igreja. Deus se apresenta de forma intencional a eles, mas eles não conseguem perceber Deus. Eles não conseguem ter maturidade para ouvir a voz do Espírito Santo falar no seu coração. E é por isso que tudo o que fazem, mas se frustram, porque não ouvem, são insensíveis, não ora, não lê a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não conversa com o Espírito Santo pela manhã, ao entardecer, ao anoitecer. Muito difícil. Jamais teremos intimidade com Deus se não orarmos, se não falarmos com Ele. Jamais.
Você que é casado, você tem uma intimidade com a sua esposa. Você que é casado, você tem intimidade com o seu esposo. Porque todo dia vocês se falam. Todo dia vocês se comunicam. Todo dia vocês trocam mensagens. Todo dia vocês se beijam. Todo dia vocês compartilham do dia a dia. Mas jamais teremos intimidade com o Espírito Santo se ao menos nunca orarmos. Se ao menos não tivermos um tempinho para Ele. Deixamos as migalhas quando já estamos cansados. Eu quero te dizer que sempre seremos insensíveis ao Espírito Santo. Aquela mulher estava muito insensível, porque no versículo 11 ela fala: mas você não tem corda e nem balde. Ela não entendeu a água que Jesus estava querendo te derramar. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? O primeiro ponto, ela duvida da capacidade de Jesus. Ela não entende de onde viria essa água. O segundo ponto é que ela fala, além do mais, ou seja, já não bastando que você não tem corda para tirar água do poço, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó. É por isso que Jesus ele vem quebrando paradigmas, quebrando lei, quebrando tradicionalismo, porque realmente aquela mulher, ela considerava Jacó, ela considerava Abraão, Isaac, José, Moisés como alguém acima de Deus. E muitas das vezes nós temos ídolos na nossa vida que ocupam o lugar de Deus. Foram homens importantes, mas nunca poderá substituir o papel sacrificial de Jesus Cristo. E ela diz: quem é você? Você ainda diz que é maior que Jacó? Ele que nos deu esse poço. Como você pode oferecer essa água melhor? Você está falando que você tem uma água melhor que a água de Jacó? Seus filhos beberam aqui, os animais beberam. Em outras palavras, Jesus, dá um tempo, você não sabe o que está falando. Isso se chama insensibilidade. Isso se chama falta de reconhecimento, falta de intimidade com Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. E muitas das vezes nós agimos assim, com imaturidades, insensibilidades, e não estamos entendendo nada do que Deus está fazendo. Deus está usando as pessoas, Deus está abrindo portas, Deus está nos direcionando, Deus está preparando oportunidades, mas estamos cegos espirituais, não conseguimos ver, não entendemos, estamos imaturos e só o que falta é nós tomarmos decisões erradas. Eu quero te dizer, meu querido, e eu quero que você entenda isso. Saia daqui com essa palavra. Só acessa as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Só acessa coisas espirituais aqueles que são espirituais. E eu quero te dizer que tudo está aí na sua frente. Tudo está na sua frente. Tudo que nós precisamos está em nós. Tudo que nós precisamos está ao nosso redor. Só que por quê? Alguns acessam e outros não acessam isso. O que será que tem acontecido? Qual que é a diferença? A palavra de Deus vai falar que o homem espiritual discerne todas as coisas e ele não é discernido. Mas o homem carnal, ele nunca consegue discernir nada. Só vai acessar aquilo que Deus está entregando para você se você começar a carregar uma vida em que a espiritualidade ela vem aflorar em você. Essa mulher estava com seus olhos físicos funcionando porque ela viu Jesus, o homem Jesus. Ela estava andando, ela foi até o poço, tirou a água, mas no mundo espiritual ela não enxergava. No mundo espiritual ela não caminhava. No mundo espiritual ela não conseguia acessar a água. E a partir de agora ela mostra também essa insensibilidade.
Mas Jesus indignado, no versículo 13 ele vai dizer, em resposta a essa mulher, porque nós cremos que ele é a fonte de água a fonte de vida. E ele fala, quem bebe dessa água aqui, mulher, dessa água que você está tirando desse poço, logo vai ter sede outra vez. Você vai vir buscar água, mas amanhã você vai estar aqui de novo. Você leva essa água, só que a sede nunca é saciada. No versículo 14 ele diz, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E Deus tem vida eterna para você nessa noite. Não se contenta com essa quantia miserável que você talvez esteja vivendo, que eu talvez esteja vivendo. Vamos buscar acessar a vida de Deus que flui dentro de nós. Aleluias. Nós precisamos acessar essa água que jorra para a vida eterna. Nós temos o dono dessa fonte de água viva, mas nós precisamos acessar a vida de Deus em nós. Nós precisamos nos encher da vida de Deus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, beberam água no deserto e morreram. Mas vocês, porém, se beber a água que hoje eu lhes dou, nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter fome. Alguém me entende? Ou tem alguém ainda insensível aqui nessa noite? Aleluia. Muitas das vezes nós não entendemos. E o próprio Jesus, ele era assim. Ele falava por muitas parábolas, como ele fala para essa mulher, através também de uma parábola, e ela não entende. E certa vez disseram alguns discípulos, Jesus, por que você ensina sobre através das parábolas? E ele disse, para que eles não entendam. Sabe por quê? Porque só acessa o reino dos céus aqueles que são espirituais e aqueles que são filhos. Então hoje Deus, ele está te dando a oportunidade de você que ainda não é filho se tornar filho, e de você que não é espiritual se tornar alguém espiritual nesse momento, porque ele nos sacia por completo. Aleluia. Dentro de nós será gerado a vida de Deus. Ele nos sacia. Ele tem para nós não simplesmente um copo de água, mas ele tem um rio que jorra do trono de glória. Ele tem um rio, e esse rio se chama Jesus, aonde nós que beberemos não teremos sede, aonde nós que comermos desse pão não teremos fome. Esse pão se chama Jesus, essa água a jorrar se chama Jesus. E até quanto você vai viver sedento? Se tem uma fonte jorrando em sua direção, até quando? Até quando você vai ficar dentro dessa prisão, sendo que a porta da cadeia já foi aberta? Até quando você vai aceitar essa mediocridade? Porque é assim que muitos vivem, em prisões com portas abertas, mas não saem de lá. Acha que ali é o melhor lugar do mundo. Outras têm medo de sair. Outras têm medo dos desafios. Outras têm medo de viver. O rio de Deus está neste lugar. E o nome dele é Jesus. E se você crê, aplauda, glorifica o nome dele nessa noite. E ele está a jorrar nessa noite. Ele está a jorrar nessa noite. E ele está indo em sua direção nessa noite. Saiba que foi com intencionalidade que Jesus te trouxe aqui nessa noite. Porque ele quer tirar o copo de água da sua mão hoje. Ele quer tirar a garrafinha de água da sua mão hoje.
E Ele quer derramar sobre a sua vida um rio que jorra eternamente. Ele quer que você mude as suas atitudes, que você saia do comodismo, e por isso que Ele te chama. Olha, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!